Passa já de 150 horas um culto, uma reunião de oração que acontece em Asbury, seminário de Asbury, no Kentucky. O que dizem já que é um dos maiores avivamentos do século XXI. Eu queria falar um pouquinho sobre avivamento, não somente sobre o que está acontecendo ali em Asbury, mas sobre avivamento de uma forma geral. Muitos têm falado nos últimos dias sobre avivamento e é nítido esse vento fresco que vem trazendo uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Muitos jovens líderes cristãos, muitas igrejas hoje, elas têm se reformado e buscado realmente a essência do evangelho. Mas a gente primeiro precisa entender o que é avivamento. Reavivar é tornar a viver. Eu vejo muitas pessoas falando sobre avivamento e desejando um avivamento, mas primeira coisa, é impossível eu viver um avivamento, um reavivamento, se eu não tiver, claro, uma consciência de morte, que algo não está certo comigo, que eu não tenho vivido a presença do Espírito Santo, esse fôlego de vida, que nasce a partir do momento em que eu tenho um encontro com Jesus. A Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos e Ele nos deu vida. É sobre essa vida que diz respeito ao avivamento. Então, o avivamento ele não pode acontecer, sinais de avivamento. Quando a gente olha na Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, o grande avivamento que teve em Jerusalém nos tempos do rei Josias, ele veio precedido de arrependimento. Os cultos de avivamento, o templo de avivamento ali, na época de Jonathan Edwards, de Charles Finney, eles vinham precedidos de arrependimento, de mudança de comportamento, de transformações sociais. Então, o que a gente tem visto lá em Asbury é um grande mover do Espírito Santo, talvez. É um tempo onde o Espírito Santo tem sido derramado de uma forma diferente sobre aquela comunidade, mas é algo que está acontecendo ainda, e que o tempo vai demonstrar o quanto houve de avivamento, porque as marcas do avivamento, elas vão ser demonstradas a partir do momento que aquelas pessoas saírem daquele local de reunião, saírem daquele local de culto. O que vai acontecer com elas? O avivamento da Rua Azusa fez com que as pessoas que participaram daquele movimento, elas desejassem construir o reino e elas saíram. O que nós vivemos aqui no Brasil, a partir da chegada da Assembleia de Deus, foi fruto da Rua Azusa. É um grande mover missionário que começa a partir dos Estados Unidos e avançar pelos 4 cantos da terra. Então o avivamento ele tem a ver com justiça. Não essa justiça humana, a justiça que é apregoada por políticos ou por organizações não governamentais ou até por algumas pessoas que realmente elas pensam em igualdade, em solidariedade, mas é impossível conceber uma real justiça sem que haja um avivamento. Essa transformação, ela parte da igreja. O avivamento do Novo Testamento, ele não começa com a descida do Espírito Santo em Pentecostes, mas ele começa com a ressurreição de Cristo, que traz um desconforto espiritual, um desejo de mudança, um desejo de viver mais, de receber mais, de ter mais da presença de Deus. E ele não acaba em Pentecostes, porque ele avança também com o evangelismo, com uma busca de justiça, de igualdade, de unidade. Uma das marcas do avivamento era a unidade da igreja. Eles estavam todos em comum ali, todos os dias na comunhão, no partir do pão. Eles dividiam as coisas entre eles. Era um só amor, era um só propósito. Então a unidade ela é uma marca viva de um avivamento. O desconforto em frente ao pecado, ele é uma marca do avivamento. Sabe, o pecado na sua plenitude. Assim, eu falo pecado, esse tipo de atitude ou aquele tipo de atitude. O pecado que faz com que a gente perca o alvo. O alvo que é Cristo, o pecado que afasta as pessoas de Cristo. A gente precisa entender que só está em Cristo quem entende quem Cristo é e quem entrega a sua vida a Ele. E a partir do momento que nós estabelecemos esse alvo que é Cristo, é que nós começamos a perder o alvo. Lembra que eu falei lá no começo que nós já estávamos mortos nos nossos pecados e delitos? Então o reavivamento, ele também traz conversão. Sabe, talvez é por causa da morte em vida, que a igreja viva, que existem tantas pessoas mortas. E aí a gente fica olhando para o pecado do mundo, quando a gente deveria olhar para os pecados da igreja, para aquilo que tem nos afastado desse mover, para aquilo que tem nos afastado desse tempo de graça plena, da manifestação total e completa de Cristo nas nossas vidas através do Espírito Santo. Então Jesus ele disse, olha, eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos.
eu vou mandar alguém que é maior do que eu. Por quê? Melhor que Deus conosco, melhor que o Emmanuel, Deus conosco, é Deus em nós, é o Espírito Santo em nós. Porque o Espírito Santo é esse sopro que nos faz viver. Não vidas inúteis, não é como o apóstolo Pedro fala, como o apóstolo Paulo fala, como a inutilidade da nossa vida. Mas é viver de forma útil, viver o propósito, viver para aquilo que nós fomos constituídos para ser, para aquilo que nós fomos chamados para ser, viver o projeto original. Isso é avivamento. Eu espero muito em Deus que o que está acontecendo em Esburgo seja um grande avivamento e seja mais do que isso, seja um dos incêndios, né, dos pequenos incêndios que vai se alastrar pela sociedade americana, que vai se alastrar pelo Ocidente, Oriente e pelos 4 cantos da terra, trazendo um renovo para a igreja. Eu creio, espero e tenho orado por isso, sabe? Mas a gente precisa entender que sem arrependimento, que sem unidade, que sem um desconforto pela justiça plena, mística de Deus, o avivamento, ele não é uma realidade. E que o avivamento, ele não é aquilo que acontece em um momento de culto, mas ele é aquele mover que se mantém, aquela chama que se mantém acesa, sabe? Labaredas de fogo que se mantém acesa na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade, transformando a sociedade. Charles Finney, quando ele chegava numa cidade e ele levava o avivamento, até as delegacias eram fechadas porque não tinha mais roubos, não tinham mais... acabava essa demanda. Porque o perfeito chegou, o santo chegou e invadiu o ambiente. É sobre isso o avivamento.